Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. A Universidade do Vale do Itajaí, em parceria com a Fundação ProRim, realiza durante toda esta sexta-feira o Dia do Sim, com várias ações. O objetivo é estimular as pessoas a expressar a vontade de ser um doador. Hoje, Santa Catarina é considerada líder no ranking brasileiro de doadores de órgãos. No Dia Nacional de Doação de Órgãos, são os alunos do curso de Relações Públicas da Univale que estimulam e incentivam a doação de órgãos a quem passa pelos corredores da universidade. A gente está fazendo essa atividade aqui na Univale, distribuindo material informativo. Temos uma ação interessante que é o envio de correspondência, se alguém quiser encaminhar uma correspondência para sua família, para as pessoas pararem, pensarem, conversarem e refletirem sobre esse assunto. Essa estudante preencheu um formulário indicando que aceita doar seus órgãos. De acordo com a Fundação ProRim de Joinville, de cada 10 pessoas abordadas, 4 dizem não doar órgãos. Eu já tinha o hábito antes de conversar com a minha família a respeito, que é importante deixar claro para os familiares que você é um doador de órgão. Porque senão depois é muito mais complicado você realizar esse processo. É um assunto delicado, mas que tem que ser tratado. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que nos 10 últimos anos, o número de procedimentos cirúrgicos de transplantes teve um acréscimo no Brasil. Santa Catarina aparece em 5º lugar no número de cirurgias e em 1º na captação de órgãos. Santa Catarina tem a melhor captação de órgãos do Brasil. São 26,4 pacientes por milhão de habitantes. E eu estava dizendo aqui, e continuo dizendo, que a nossa população, que é educada, consciente, ela pode chegar aos 36 por milhão de habitantes. Ou seja, nós podemos ter a melhor captação do mundo, igualarmos ao melhor. E esse é o grande esforço que nós temos que fazer, não para sermos o primeiro do mundo, mas para podermos oferecer à nossa população esse grande benefício, né? O primeiro lugar no ranking mundial na doação de órgãos é da Espanha. Por lá, a legislação determina que todos sejam doadores. Por aqui, alguns requisitos são necessários para ser um doador. Antigamente se tinha restrição às pessoas com mais de 60 anos. Hoje se pode fazer transplantes com pessoas saudáveis acima de 70 anos. Dá para ser doador desde 2 anos de idade. Então, vamos dizer assim, é só querer. Quem não pode? Quem não pode é quem tem uma doença grave, câncer, uma doença infecciosa, né? Quando a pessoa está na UTI e tal, tem uma doença infecciosa, as restrições são pequenas. Uma equipe de mergulhadores achou nesta quinta-feira restos humanos perto do casco do cruzeiro Costa Concórdia. As buscas pelos desaparecidos no naufrágio em frente à ilha de Giglio começaram há 2 dias. Elas foram possíveis depois que uma mega operação endireitou o barco na semana passada. O navio afundou em janeiro de 2012. 32 pessoas morreram na tragédia. 2 corpos não tinham sido encontrados até agora. O de uma passageira italiana e o de um camareiro da Índia. Segundo a Defesa Civil, os familiares das vítimas já foram informados da descoberta dos restos mortais, que vão ser identificados por exames de DNA. Quanto ao julgamento do capitão do Costa Concórdia, o resultado pode demorar meses. Francesco Schettino é acusado de homicídio múltiplo por imprudência, abandono de navio e danos ao meio ambiente. Não é história de pescador. Essa ilha apareceu no mar da Arábia faz 2 dias. Antes disso, a paisagem era formada apenas por água. O gigantesco monte de lodo, areia e rochas tem 20 metros de altura, 40 de comprimento e 100 de largura. Muitos moradores ficaram espantados e outros intrigados com o fenômeno. Cientistas explicaram que a ilha surgiu por causa do terremoto que atingiu o Paquistão na última terça-feira. Uma equipe do Instituto Paquistanês de Oceanografia encontrou no local concentrações de metano. Especialistas acreditam que o monte de rochas emergiu com o deslocamento de gases alojados sob a superfície. O sismólogo Gary Gibson, da Universidade de Melbourne, na Austrália, destacou que o surgimento da ilha é um fenômeno muito raro, principalmente quando ocorre tão longe do epicentro. Os proprietários de pequenas embarcações aproveitam para ganhar dinheiro com a nova atração turística. Eles têm levado visitantes à ilhota, cuja superfície é coberta de algas, pedras e peixes mortos. Além disso, mostram o gás que sai dentre as pedras.
E eles têm de aproveitar. A ilha batizada de Zalzalako, em tradução livre a montanha do terremoto, não é uma estrutura fixa e vai se desintegrar com o passar do tempo. Taiwan realizou nesta quinta-feira o primeiro lançamento de um míssil em 6 anos como teste de defesa. A operação aconteceu no oceano, a dezenas de quilômetros do litoral da ilha. O míssil Superfície A foi lançado de um navio de guerra e atingiu um drone que simulava um ataque chinês. A artilharia também se movimentou durante os exercícios, que tiveram de ser suspensos por causa do mau tempo. Cada míssil Standard 2 custa 3 milhões de dólares e tem um raio de ação de 130 quilômetros. Somente 4 destroyers do país são equipados com este tipo de míssil. Taiwan e China se separaram em 1949, no fim de uma guerra civil. Pequim tem ameaçado repetidamente invadir Taiwan, caso a ilha declare independência. E antes de encerrar esta edição do MCA Notícias, a TV MCA gostaria de agradecer ao JC do Diarinho, que na coluna de ontem elogiou o trabalho da equipe aqui da nossa emissora durante a cobertura das cheias no domingo. Muito obrigada, JC. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma boa tarde para você e até amanhã no MCA Notícias especial de sábado.